Bom dia! E aí, como vocês estão? Já estou aqui munida das minhas perguntas-chave. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo? Tá me ouvindo, Paty? Tô te ouvindo, aham. Bom E o dia. pessoal, bom dia. O pessoal que tá aí já entrando, já pode me dizendo se tá bom, se tá ruim, como é que tá a imagem, pra gente começar. Você tá bem, amiga? Eu tô, e você? Eu tô confinada, tô triste já. Começando a semana, a energia toda. Total. Então, a gente já tem 10 pessoas. Vamos ver quem está entrando aqui. Lili, beijo, Lili. Catiele, beijo, amor, lá de São Mateus, advogada de São Mateus. Raquel, Rafael, síndico. Pessoal, bem-vindos. Bom, primeiro eu quero apresentar a vocês a Patrícia. A Patrícia, ela é diretora do Grupo Confiança. O Grupo Confiança, ele hoje tem uma média de 149 condomínios administrados, então tem mais ou menos 149 clientes hoje. A empresa nasceu em 2008, só que a Patrícia está no mercado condominial já tem 27 anos, ela iniciou em 1993. Então eu quero te perguntar, Paty, a primeira coisa é o seguinte, pessoalmente, assim, como Patrícia pessoa, como que tem sido para você lidar com a crise que tá chegando? A gente está tentando, um dia após o outro, né? Tentando administrar, fazendo planos. A gente pensa muito, a gerência lá da empresa, a gente atua muito, onde a gente vai poder manter nossos empregados, que o nosso foco é manter os empregados, e também de forma a não perder cliente, porque nesse momento o nosso maior medo é perder cliente. Porque se tiver perda de cliente, a gente perde receita, então a gente não consegue manter o nosso padrão. Aí a gente está prevendo onde pode reduzir custo, onde pode reduzir um contrato, outro, o que, que a gente pode assumir em vez de terceirizar. Aí estamos aí um dia após o outro tentando trabalhar junto. É a luta de todo empresário agora, Todo né? empresário agora, exatamente. Independente do segmento, eu acho que é para todo mundo. A gente é o momento de reavaliar. Eu acho que a crise vem para a gente aprender, né? Porque às vezes a gente esbanja demais, acha que pode tudo, mas quando vem uma crise, você começa a refletir onde você pode tirar sem prejudicar ninguém. Sem dúvida. Agora, fala pra gente assim, no que consiste a prestação de serviço de uma administradora de condomínio? O que faz uma administradora de condomínio? Qual é o papel dela? Bom, primeiro que o Estado tinha que colocar que era um serviço essencial, né? Eu já tenho briga por isso. Por Também quê? acho. Porque defendendo o nosso segmento, assim como outros, o condomínio não trabalha sem o porteiro, sem a zeladora, só que também não trabalha sem fazer a folha de pagamento, que é a obrigação da administradora, pagar a conta de água, de energia, é a obrigação da administradora. Então, se a gente fecha as portas nesse momento de quarentena, a gente não paga as contas do condomínio, aí vem juros. E a taxa de condomínio, que vai vencer agora no início do mês. A taxa de condomínio a gente tem que preparar, então a equipe toda tem que estar lá para preparar. Faltou funcionário, também falta. Aqueles funcionários acima de 60 anos, onde vão colocar férias, quem vai substituir, como tem que registrar. Então, todo esse processo para a gestão do condomínio, ela só funciona se tiver uma administradora de condomínio. Porque o condomínio ele tem obrigações trabalhistas, fiscais, e se não tiver administradora, as coisas não vão funcionar, entendeu? Tem parte Sim. do serviço da administradora que às vezes é feito por um contador. Só que a folha de pagamento, sim. Mas, por exemplo, quem vai cobrir as férias daquele porteiro que tem que ficar de férias porque o período de crise pede umas férias. Então, é uma série de coisas que a administradora tem que estar atuando junto com o síndico, entendeu? Entendi sim. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta específica para fazer para a diretora de uma grande administradora de condomínio, a hora é agora, hein? Pergunta aí que depois a gente vai perguntar para ela. Me fala o seguinte: vai haver, na sua opinião, muita inadimplência? Muita gente vai ter dificuldade de pagar o condomínio?
nessa Sim. crise? Sim, Nath, muita inadimplência vai ter. A gente já está prevendo também, porque é uma preparação que a gente tem que fazer internamente, como lidar com essa situação. Porque não vai ser simplesmente como um período normal que a gente liga e fala que ele está devendo. Tem todo por trás como é que ele deveu nesse período de 2, 3 meses, né? Então não é só a questão financeira. Eu acho que a gente também tem que se preocupar com a vida daquela pessoa que por algum motivo, neste momento, deixou de pagar o condomínio. Então, nós já estamos vendo com síndicos aonde a gente pode reduzir a taxa de condomínio pelo menos 2, 3 meses. Às vezes tem muito dinheiro na poupança de 13º e férias, que já vai dar para pagar o ano todo, então a gente pode talvez parar de cobrar. A taxa de condomínio tem uma cota extra que é para obra, talvez suspender durante 2, 3 meses, reduzir uma despesa ou outra, negociar contrato. Então é isso que nós do Grupo Confiança já estamos fazendo e acredito que outras administradoras também, que a gente tem que se unir para fazer o condomínio girar, porque o condomínio não pode parar. E tendo inadimplência, automaticamente o condomínio não vai pagar água e energia. Então, assim, é uma série de fatores que envolve todo um processo. É uma engrenagem, né? Você está rodando ali, mas está pensando num todo, num contexto geral. Verdade. Engraçado, essa semana que passou, eu recebi uma pergunta no Instagram de uma pessoa falando assim: eu posso pedir a diminuição da minha cota condominial porque eu não estou podendo utilizar a área comum? Tipo, eu não estou podendo ir na piscina, não estou podendo levar meu filho no parquinho. E aí a gente percebe assim, como que às vezes as pessoas realmente não sabem do que se trata o condomínio, né? Ela comprou o imóvel, né? E comprou a fração ideal que corresponde àquela parte comum, àquela área comum, e ela não entendeu que aquela área comum é dela. Então, não importa se ela usa, se ela não usa, que ela é responsável pelo pagamento das despesas que acontecem naquela área comum. Então, a manutenção da piscina, a manutenção do parquinho. Mas eu não tenho filho. Sim, mas você comprou o imóvel, comprou a fração ideal, corresponde a um pedacinho daquela área comum. Então, assim, é Ele muito comprou interessante. aquela fração ideal, né? Oi? Ele comprou aquele pedacinho da fração ideal que ele tem que manter, né? Mas é muito interessante você falar assim, porque a preocupação que eu notei na pergunta não é o fato de usar ou não, é o fato de ter a possibilidade de diminuir a carga da cota nesse período que com certeza vai haver dificuldade de pagar. Então, assim, a pessoa, na ignorância que eu digo, não é na ignorância de não saber sobre o assunto mesmo. Nessa ignorância, ela falou assim, meu Deus, como que eu posso diminuir a cota condominial? Não estou usando, vou pedir um desconto. E não é assim, é realmente da forma que você falou, né? Tentando diminuir despesa, fazendo acordos em contratos que vocês já têm obrigação de pagar, de adquirir futuramente. Então, é muito interessante a forma que você está abordando e tentando solucionar essa situação, porque a gente do lado, quando a gente faz a cobrança jurídica de uma cota condominial também, a gente passa pela mesma coisa. E aí passa pelo crivo do princípio da dignidade da pessoa humana, né, da Constituição, que você precisa também olhar para aquela pessoa não só como uma fonte pagadora, como um ser humano, né? E todo mundo está passando por essa situação, do mesmo jeito que você, com certeza, está tentando negociar contratos desses muitos condomínios que você administra. Eu também tenho que negociar os meus, você tem que negociar os seus, porque a engrenagem não é só no condomínio, é na vida de todo mundo, né? Eu acho que mudou para todo mundo. Economicamente, mudou para todo mundo. Então, você está de parabéns pela sua forma de gerir e pela sua forma de resolver essa situação, olhando para um lado humano, sem perder a veia econômica. Entende? Eu acho que é o momento da gente, assim, tantos condôminos, síndicos, advogados, administradores de condomínios, é o momento da gente não agir apenas com a razão nesse momento, porque a razão você tem que pagar, pronto, acabou.
Só que envolve muito, igual, por exemplo, um condômino, que você deu o exemplo de não querer pagar a manutenção da área de lazer, é ele ter a sensibilidade de entender quando a gente for explicar, porque a manutenção ela tem que existir. A área de lazer é um pedaço da fração ideal do seu apartamento que você tem que manter. A zeladora está lá limpando, o piscineiro está lá dando a limpeza da piscina, porque usando ou não você tem que tratar a água, o parquinho tem que ser limpo, a grama tem que ser cortada. Então, assim, a gente tentar entrar no consenso de aprender a ouvir nesse momento, porque a gente vai precisar ouvir mais e antes de tomar uma decisão, antes de brigar, eu não vou pagar e pronto, acabou, entendeu? A gente unir forças para conseguir alcançar o objetivo que é manter os condomínios funcionando, né? Que é o nosso trabalho, tanto nossos advogados quanto a administradora de condomínios. Então fica aí a dica, pessoal. Se você é advogado, ou se você é condômino, está assistindo a gente, tenha consciência de que a cota condominial que você paga, ela corresponde não só ao seu imóvel, corresponde também àquele pedacinho da área comum que te pertence. Então, tenha consciência disso para evitar de sabores futuros, porque assim, é uma obrigação legal, não é uma imposição humana, né? Não é a confiança, não é o síndico, não é o advogado que está impondo esse pagamento. Né? É o Código Civil que impõe a divisão, o rateio das despesas dessa forma. Né? E aí, quando você encontra uma administradora que está pensando também numa forma de diminuir o impacto econômico para você que é condômino, então, assim, eu acho que vale a pena a gente acalmar os ânimos realmente, né? Sentar, conversar e é hora de fazer acordo. Né, Patrícia? Pelo que eu estou entendendo, o caminho que você está tomando é esse, não é? De fazer acordo, de diminuir os pesos. O que a confiança está propondo para seus clientes e parceiros, né? É a gente entrar no consenso de fazer de fato esse acordo que seja bom para todo mundo. Lamentavelmente, a inadimplência vai aumentar, né? Você, advogada, sabe até mais que eu, que infelizmente vai aumentar, mas o condômino ter a sensibilidade de saber que a administradora e advogado estão lutando por ele e ele também entender que é o momento da gente entrar num acordo administrativo, porque é muito mais fácil, né? E que a administradora ela está lutando para reduzir despesas, a gente está tentando fazer isso. Só que também reduzir despesas sem diminuir a qualidade de vida deles, porque cada condomínio tem o seu padrão, né? Não pode simplesmente sair cortando tudo e baixar o nível de qualidade do atendimento que o condomínio tem nesse período, entendeu? Entendi. É importante a gente ressaltar uma coisa também, que eu também recebi essa dúvida. O condomínio não é, cota condominial não é uma atividade lucrativa. Condomínio não tem atividade lucrativa. Você paga pelo que você usa. Então, assim, é muito importante eu frisar isso aqui. O condomínio não lucra com o seu dinheiro. Né? Você está pagando pelo que você usa e aí pelo fundo de reserva, porque tem que estar determinado em lei, tem que ser feito, né? Então, assim, não cabe esse tipo de alegação, acusação, porque isso até imoral, é ilegal e está falando besteira, né? A cota condominial é exatamente o rateio daquilo que você utiliza e daquilo que vai te assegurar futuramente se você precisar, que é o fundo de reserva. Não é isso, Paty? Procede. A taxa de condomínio, ela é cota despesa, ela é ratear as despesas que a gente consome, que é funcionário, a manutenção de elevador, água, energia, e não tem fim lucrativo nenhum condomínio, ele nem pode ter. Ele é uma entidade sem fim lucrativo, ele é uma empresa jurídica sem fins lucrativos. Então, assim, é rateio de despesa. Gastou, rateou. Pela fração ideal, conforme convencionado, cada apartamento tem o seu tamanho, está na convenção de condomínio, que é a nossa base para gestão, né? Então, assim, você faz o rateio das despesas. Alguns condomínios, é o que a gente falou, que é onde a gente vai tentar reduzir ou postergar por um tempo, é a taxa extra, que é para investimento, é um dinheiro que é guardado. O fundo de reserva, que é para uma manutenção emergencial, que talvez pode ser suspenso no período, em acordo entre o condomínio, entendeu? Mas, assim, as despesas básicas, elas têm que ser rateadas. Não tem por onde correr, eu não vou pagar nada de condomínio. Não existe hipótese nenhuma de não existir taxa de condomínio. Se o condomínio ele é constituído, ele tem CNPJ, ele tem despesa. Não tem por onde correr. Tipo, quem é que vai pagar a energia, né? Tipo... Exatamente.
Que é uma coisa assim tão básica, é básico, né? Então tá. Agora, passando para a questão empresarial, assim, dessa preocupação com contágio mesmo. A sua empresa, ela tem trabalhado alguma coisa internamente para evitar contágio, para a segurança do funcionário, mas ao mesmo tempo para não parar, né? Porque o trabalho da administração é aquilo que você falou, ele é indispensável, ele é essencial, não tem como parar, não tem como. Como que vai fazer, né? 149 condomínios. Se você for colocar na ponta do lápis quantas pessoas dependem do seu trabalho, não dá para parar, não tem condição. Então, assim, nesse momento que todo mundo está home office, quem está podendo tá, né? Óbvio, quem não está, infelizmente, tem que sair. Mas quais as atitudes que a empresa tem tomado para manter as coisas funcionando? Lá o Grupo Confiança, desde o início assim, dessa crise, a gente já vem acompanhando desde dezembro na China, e só foi aumentando e chegou aqui em fevereiro. A gente já foi se preocupando com colocar álcool espalhar em toda a empresa, toda a sala tem. A gente pede para limpar todas as maçanetas, umas 5, 6 vezes por dia. A gente entregou uma flanela e álcool para cada funcionário limpar seu computador, seu telefone também. E a gente mudou os horários de trabalho. Semana passada a gente colocou escala de revezamento. Um dia assim um trabalhava e o outro folgava. Agora essa semana, início de mês, já vai apertar. Então a equipe toda tem que estar lá, porque é muita conta vencendo, muito salário para pagar. Então esse tempo que a gente ficaria em casa, um funcionário que ia ficar sem receber, o cliente não ia concordar porque era escala de revezamento. E aí a gente diminui o horário, está trabalhando de 10 às 17 para que eles peguem os ônibus mais vazios também, que eu acho que o maior problema nesse momento são os ônibus lotados, que é onde a gente vê muito risco, porque é todo mundo apertado, né? Então, assim, é o momento mais delicado assim da gente que está trabalhando, dos nossos funcionários, os ônibus superlotados. Aí a gente fez esse esquema de horário. Tem alguma equipe que conseguiu trabalhar em home office, não rendeu muito, mas conseguiu. Aí alguns ainda vão continuar, mas são poucos no home office, infelizmente. Entendi. Mas é porque, assim, o home office, assim, por natureza, ele demanda uma adaptação. Aí Disciplina. e adaptação mesmo de 3, 4, 5 dias aí não é suficiente para o seu cérebro entender que, sabe, entrar na rotina em casa, entende? Precisa de um pouco mais de tempo. E não tem como ter esse tempo, né? Porque o serviço que é prestado é um serviço que não pode parar. Exatamente. Né? Como que vai fazer sem elevador, sem funcionário, sem porteiro, zelador, né? Então, assim, tem um cuidado, todo um cuidado por trás de uma situação que é ambivalente. A gente sempre tem que ficar indo lá e voltando aqui, né? Exatamente o que você está falando. Vamos preservar um pouco. Nesse momento que tem mais densidade de serviço, vamos trabalhar e aumentar a segurança dentro do escritório, com álcool gel, se precisar, se alguém sentir algum sintoma, já entra em quarentena imediatamente, Também, a né? gente. Uhum. Então, eu acho que é o caminho de uma empresa que não tem condições de parar a prestação de serviço. Né? Não por questão econômica, mas pela questão do serviço em si. Né? Sim, não é questão econômica, não, é questão da operação dos serviços. O nosso problema como administrador de condomínios é a operação do serviço. Um exemplo agora de manhã, a cliente falou assim: eu quero meu porteiro de férias. E ele quer de férias, aí tem que calcular férias, tem que providenciar alguém, tem que registrar a carteira desse alguém que vai entrar. Então, serviços que você tem que fazer dentro da empresa, em loco. Eu não posso fazer daqui de casa um registro, uma admissão, umas férias, um pagamento, entendeu? São Entendi. serviços que, lamentavelmente, é feito dentro da empresa. Não tem por onde Entendi. correr. Então, a Thaís perguntou aqui se esses serviços afirmou que são essenciais os serviços, mas perguntou se está sendo possível fazer home office. E aí a Patrícia já respondeu dizendo que funcionou, mas também não funcionou tão bem. E que existem serviços que, infelizmente, precisam ser feitos dentro da empresa, que são esses serviços de admissão, principalmente as questões trabalhistas, eu acho que agora são que
são mais fortes, né? São mais cruciais nesse momento. Porque você está lidando com salário no momento de crise, não é um salário no momento normal. É um salário que tem, e ainda existe um momento de crise. Né? Então, a falta do salário pode gerar uma tragédia na família de uma pessoa, porque a confiança entrega, não dá nem para contar. Entrega tantas pessoas que são arrimos de família, né? Talvez a única renda daquela família. Então, a atenção na questão trabalhista tem que ser de fato redobrada. E aí, às vezes, o home office não atende. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. É possível que haja alguma punição para os condôminos que não estão cumprindo as orientações do condomínio relativas ao coronavírus? Bom, fala, Paty, primeiro, depois eu falo. É possível punir o condômino que não está cumprindo ali? Às vezes a síndica determinou que não pode ter visita, ou a síndica determinou que só pode uma família entrar no elevador e se tiver gente, a outra pessoa não pode entrar. Nath, eu não ouvi muito porque falhou. Eu não sei como é que tá a conexão aí, mas aqui às vezes está ruim para mim. Vê se eu entendi certo. Ela quer saber o que o condomínio pode fazer para aquele que não está cumprindo com as normas em relação ao coronavírus, é isso? De usar o elevador e fazer. Ela quer saber se é possível multar, punir a pessoa que não está cumprindo. Não. Lamentavelmente, não. O que a gente tem que fazer é um trabalho de conscientização. Olha, eu invadindo a área da doutora Natália. Vamos lá. O que a gente, administradora, está fazendo é um trabalho de orientação. Nós fizemos N comunicados, a gente tem e-mail marketing, toda semana está divulgando conscientização, botamos álcool dentro do elevador, pedimos para não entrar mais que duas pessoas, entrar só a mesma família. Então, assim, quem puder mora até o terceiro andar, subir de escada, é bom que já fica geração de saúde, né? Não fica tão sedentário, subir escada é bom. Então, assim, juntar o útil ao agradável, né? A necessidade com o que a gente pode fazer para melhorar. Então, assim, multar, eu, né, na minha humilde experiência de administradora, acredito que não, né, doutora Natália? Então, aí, olha só, Débora, você tem que ficar atenta à convenção do seu condomínio. Porque, assim, a maioria das convenções, a Paty também tem muita experiência em convenção, ela vai lembrar disso. Existe uma cláusula ali que fala sobre o condômino que atenta contra a salubridade, segurança do condomínio. Então, assim, existe uma brechinha ali para você tentar entrar com uma punição financeira. Mas, assim, a convenção tem que ser clara. E outra, eu acho que tem que haver um resultado. Não é só o fato do condômino. Exemplo, existe uma norma de que não pode ter mais de duas pessoas dentro do elevador. Aí entrou um terceiro condômino. E aí você quer punir esse terceiro porque ele entrou. Aí eu já acho que é forçação. Agora, se dessa entrada, ou seja, desse rompimento de regra, resultar no adoecimento de alguém, aí eu já acho que sim. Porque a maioria das convenções atesta que os condomínios eles têm que prezar pela salubridade e segurança de todos os condôminos. É uma obrigação. Tá? Mas aí você tem que olhar a sua convenção de condomínio certinho e ficar atento se da conduta do condômino gerou-se um resultado negativo. Não é só multar porque entrou no elevador. Ou multar porque, né, não passou o álcool ali como era determinado. Outra coisa que me perguntam muito também é se o síndico pode proibir a entrada de visita. O síndico não pode proibir a entrada de visita porque o direito de visita é constitucional. Cabe a cada condômino entender com sua consciência de que a quarentena é algo muito sério, né? E a gente precisa levar a sério. Nós precisamos ficar em casa em nome daqueles que não precisam. Então, para que a Patrícia possa manter a empresa dela funcionando, o seu condomínio funcionando, a sua energia acendendo, o seu elevador funcionando, o seu porteiro lá todos os dias, você precisa cuidar e ficar em casa, se você puder. Né? Se você não puder, aí já é outra história. É a mesma questão dela e dos funcionários dela. Então, assim, que dá para punir vai depender do fundamento jurídico da convenção do seu condomínio, entende? E da conduta se vai gerar um resultado negativo ou não. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui.
O Anderson informa que aqui já fizemos um plano de contingência caso haja ausência de funcionários. Porteiro que é diabético e não está apresentando nenhum sintoma deve ser dispensado do serviço? O porteiro que é diabético, aí só acho que um médico para responder. Na verdade, pelo que eu estava lendo, que a gente, né, tem que estar sempre lendo nesse momento e assim, tem muitos jornais sérios que vale a pena a gente acompanhar. O diabético não, mas se ele não estiver apresentando sintomas, né? Pode estar trabalhando normalmente. Agora, assim, independente de ser diabético ou não, se estiver tossindo, gripado, febre, não deixe trabalhar. Vamos trocar, porque eu acho que a gente não deve pagar para ver. É uma escala que é o 14 dias em casa, ou até ele no médico. Isso aí, o custo é muito barato pela prevenção que você vai ter, né? E essa questão de contingência, se o Estado, o governador decretar todo mundo quarentena em casa, a nossa preocupação é como é que os moradores vão sair dos seus portões de garagem sem o porteiro, enfim. Eu acredito que são serviços essenciais, mas também tem uma solução que é um plano B que eu até falei para a nossa equipe a gente já pensar em providenciar controle para o portão de garagem para cada morador. Então, assim, vai que as coisas pioram, que acho que a gente pode também pensar nisso e adquirir controle para cada morador. Por exemplo, caso não vai ter o porteiro, eu posso entrar no meu condomínio com o meu controle. Paro de usar a portaria principal, que é o portão pequeno, que aí precisa de um porteiro a maioria das vezes. Vamos usar a sua garagem. O que eu falei, é o momento da gente unir forças e trocar experiências e trocar ideias legais, porque é um E momento novo para todo mundo. Criatividade para resolver as questões do dia a dia, do cotidiano, né? Claro. E nesse momento que a gente vê como é importante essa profissão dos nossos funcionários que estão lá na ponta, que são os porteiros e zeladores, né? Mas Verdade. eu acho... Oi, Nath. Pode falar. Não, pode. Tá. Paty, então, para a gente finalizar, hoje, assim, quais são as maiores demandas, assim, de cotidiano mesmo, que aparece para você por causa da crise? Por causa da pandemia ou no dia a dia normal? Não, dia a dia normal a gente já sabe, né? Muito pior. Vamos à pandemia, aos BO. Jesus, que Deus proteja todo mundo, porque é um momento Amém, ele vai delicado. proteger o filho. Eu acho que nesse momento de pandemia, a nossa demanda maior de administrador, eu não digo confiança, eu digo todos nós do segmento de administração de condomínios, que o nosso estado é um segmento muito forte, gera muito emprego, são mais de 20 mil empregos envolvidos nessa área de gestão de condomínios aqui no estado. A maior demanda foi essa necessidade de álcool e ninguém está preparada para o álcool em gel. Aquela briga, a gente ficou a metade da empresa por uma semana procurando álcool, porque querendo ou não, o nosso estado também é carente de algumas demandas, porque ninguém faz estoque grande, né? Não imagina. E essa questão de funcionários, que é o que está muito desgastando nós administradores. Essa questão de funcionários externos, né, que estão lá na rua, na portaria, na limpeza, e essa parte de necessidade para a gente combater o coronavírus com esses produtos que a gente precisa de estar usando no dia a dia. Entendi. Paty, agora alguém perguntou aqui. Quanto às áreas comuns, o que há orientação para o fechamento? Ah, tá. Que há orientação para o fechamento, é claro. Quem fechou, acertou. A dúvida é em relação aos condomínios que não fizeram isso, estão obrigados a fazê-lo na ausência de decreto? Olha, obrigado não está, é tudo uma questão de bom senso. A gestão condominial, ela é como a gestão do Estado, a gestão do município. Todo gestor, ele acaba arcando com as responsabilidades da sua ação e da sua omissão.
né? Então, a gente vê na Itália quantas pessoas morreram por causa da omissão de alguns gestores. A mesma coisa você traz para o condomínio, é uma questão de bom senso, tá? E aí, futuramente, se isso vai gerar uma ação indenizatória, aí a gente já não sabe. Porque a gente está num limbo jurídico nesse momento, sem saber muito quais serão as consequências jurídicas da omissão do síndico ou de uma atitude exagerada, né? A gente ainda está nesse limbo jurídico. Por isso que, enquanto jurídica, enquanto administradora, síndica também empresarial, que ela também é síndica empresarial de vários condomínios, síndico pessoa jurídica, né, que a gente chama, a orientação é o bom senso, não deixe o bom senso para trás, sempre caminhe ao lado do bom senso, nós estamos progredindo na doença, o pico está para chegar, então, assim, quem não fechou, fecha a área comum, essa é a orientação. Mas não é uma obrigação. Depois também não vai chorar se acontecer alguma responsabilização jurídica por causa dessa omissão. O que você acha, Paty? Eu acho, pegando a sua linha de raciocínio, a gente precisa de frisar que o síndico ele é o representante legal. Ele responde civilmente, criminalmente, social, tudo. Ele responde, ele é a ponta da pirâmide. A gente orienta o síndico, igual 100% nós clientes, nós orientamos. Fecha a área de lazer, fecha a piscina, fecha tudo. Um morador ou outro vai reclamar. Vai reclamar, porque ninguém está sempre feliz com tudo. O que a maioria delega nesse momento? É fechamento. A gente está vendo o mundo todo. Então, assim, o síndico ter esse pulso forte, firme ali para induzir esses fechamentos, entendeu? Agora, aquele morador, não, o regimento me autoriza festa, eu vou fazer, pronto, acabou, não sei o quê. Enfim, são situações que a gente tem que, no dia a dia, estar administrando. Mas, assim, o síndico ele precisa de ter um pulso firme nesse momento. Eu não digo arrumar confusão, brigar, não. Eu digo da nossas responsabilidades síndico e administrador. Então, assim, a gente está ali na ponta, a gente tem que mostrar para eles o que, se não fizer essa prevenção, o que pode, a consequência que pode gerar para todo mundo no condomínio. Em média, uns 60 apartamentos, mora 300 pessoas. Entendeu? Então, a gente tem que realmente, de fato, cuidar dessas áreas aí e tentar convencer a importância do fechamento, que eu acho que, assim, no grupo Confiança, eu acho que foi unânime. A maioria, assim, aceitou fechar mesmo, porque viu que é importante. A gente eu vi alguma pergunta aí de... Quer ver? Vê aí, Nath, que é alguma... Aqui, o síndico administrativo. Ah, tá, as assembleias virtuais. Eu posso falar o que o sindicato orienta, Nath? Claro, deve. Eu faço parte do CIPSES, que é o patronal, né, das administradoras de condomínio e dos condomínios, é o sindicato patronal. Então, a gente já vem alimentando isso, fazer assembleia virtual. Então, o que os nossos advogados também, que dão apoio lá para a gente, orienta, é a gente convencionar, principalmente convencionar, colocar na convenção a questão da assembleia virtual. E também tem questão que eu acho que é importante também, como é que vai fazer com as assinaturas, tem que preparar cartório. Em São Paulo já funciona, a gente ainda não está estruturado para isso. Eu não sei se você, Natália, tem alguma orientação também a respeito disso, que é tudo novo também para a gente, Assembleia Virtual. Na minha orientação, como a maioria dos condomínios não está ainda adaptado para esse tipo de assembleia e ainda não existe uma massificação disso aqui no estado, minha orientação pode ser feita uma deliberação virtual, existem N aplicativos para isso, porém que a votação seja presencial. Não dá para fazer, Natália, votação presencial nesse período de pandemia. Então, a minha orientação coloca uma urna lá na portaria, e aí vocês, na deliberação, façam uma ordem de descida desses condôminos para votar, né? Dia e hora. Ó, tal dia e tal hora vai ser a unidade X, tal dia e tal hora a unidade Y. E aí, essa votação vai sendo feita de forma presencial, através de cédula. E aí, depois, essa assinatura pode acontecer da mesma forma. Então, desce, assina, cada um ao seu tempo. Para evitar discussão jurídica nesse momento, se é válido, se não é válido. Entendeu? Para fazer a coisa do jeito que sempre foi. Aí, posteriormente, a gente tem razão, colocar na convenção é a melhor orientação, né?
mas não resolve para o momento agora, porque não tem como fazer isso agora, porque a gente não pode ter, é inviável, né? Então, assim, a minha orientação tem sido essa, né? Que você pode aplicar ou não, aí vai de cada um. Nesse momento específico de pandemia, Natália, nós conseguimos, né, algumas atas de assembleias estavam vencendo, né, mandato de síndico, porque toda semana vence mandato de síndico. E a gente negociou com o banco a postergação de 15 dias, 20 dias, então é uma negociação com o gerente. Assim, os gerentes estão subsolícitos, eles sabem da necessidade que não dá para fazer assembleia ordinária para eleger síndico. Então, a gente está conseguindo administrar junto com o banco, porque a assembleia de síndico, quando vence, bloqueia as contas do condomínio também. Então, a gente já tem que sair na frente pedindo para postergar. E essas são as assembleias ordinárias, né? Que tem que ter, não tem por onde correr. Agora, as extraordinárias, assim, a gente consegue administrar. As extraordinárias são para aprovar melhorias, aprovar uma aquisição ou outra, que eu acho que é totalmente necessário postergar para passar esse momento para fazer assembleias extraordinárias, que não é o momento agora de fazer uma extraordinária, né? Existe também, Patrícia, uma ação chamada ação de prorrogação de mandato, que pode ser feita judicialmente também. Se o banco se nega a fazer esse acordo, que eu acho que nesse momento é um erro, né? Porque tá todo mundo passando por uma situação difícil, você pode entrar com essa ação e pedir liminarmente essa prorrogação do mandato do síndico, entendeu? E aí a conta não fica bloqueada. São Paulo já tem algumas decisões a respeito disso, então acho que já está bem tranquilo. É uma ação que os juízes referem com facilidade. Bacana, perfeito. Né? A Isabela perguntou se, ela está preocupada com festinha, se pode fazer festa dentro do AP e se vai ser multado. Eu respondo você. Pode responder. Festa dentro da sua casa é sua casa, né? O que a gente orienta é não trazer pessoas de fora para dentro do condomínio, que é um momento que todo mundo tem que se cuidar, é preventivo, tem que ser todo mundo. Acho que o que a gente está orientando, igual entra no elevador, pessoas da sua família que residam dentro do seu apartamento. Não é pessoas da sua família que moram em outro apartamento que vai vir para sua casa. Então, assim, já vai estar aglomerando pessoas. E questão de multar, a gente não pode multar desde que não incomode o vizinho. Se você fizer uma festa, som alto, andar de sapato para lá e para cá, soltar balão, caixa de som, aí não tem. Aí, independente de pandemia, é multa na certa, né? Não tem por onde correr. Quase não acontece, quase não acontece. Não, de jeito nenhum. Por semana, umas 15 notificações lá na confiança. Ai, meu Deus, o brasileiro é um povo muito alegre, né? Festeiro, para encerrar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem pra gente, né? Sei lá o que você quiser dizer nesse momento aí que é crítico. Hoje eu acordei, hoje já, assim, vendo o jornal, notícias não tão boas, né? Já existem óbitos, a crise não é brincadeira, tem muita gente levando ainda no pagode, mas não pode ser assim. Então, o que você tem aí para dizer para a gente, para deixar a gente com o coração um pouco mais esperançoso? Eu acho que esperança, a gente tem que acordar de manhã já ter a esperança de um dia melhor, independente de pandemia. É acordar, fazer nossa oração do dia e ter certeza que hoje o dia vai ser melhor. Se cuidar, né? É o que todo mundo está fazendo. Mas, assim, saber que o que você está fazendo, se você tem uma necessidade hoje, tem alguém atrás de você com uma necessidade maior ainda. E o que você pode fazer para ajudar? Porque hoje a gente está aqui, está conversando, está com saúde, né? Temos o nosso dia a dia, mas são pessoas que a gente não sabe amanhã se o que vão ter para comer, vão ter família, vão ter quem conversar, não sabe se um funcionário nosso vai pegar o vírus dentro do ônibus. Então, assim, tentar se aproximar das pessoas de forma a ajudar. Eu acho que a gente está no momento de pensar no próximo e não só na gente, entendeu? Eu acho que isso eu falei que a crise é ensinamento para a nossa vida, pode ter certeza, sim. E se acontecer alguma coisa com a gente, que a gente saiba que foi para crescimento. Não é porque você mereceu, é um crescimento que você vai precisar de adquirir com aquele momento ruim que aconteceu.
É verdade. Gente, então, assim, eu quero agradecer aí pela participação de todos vocês. Foi maravilhoso. Eu sei que o horário, muita gente não pôde entrar agora, mas a live vai ficar salva no meu Instagram e depois vai também para as redes sociais do Grupo Confiança. Mas era o horário que dava para nós duas podermos bater esse papo com vocês. Né? E apesar do que foi a audiência foi ótima, teve muita pergunta, participação de muita gente. Tá todo mundo com dúvida acerca dessa relação complicada que é a relação condominial, é muita gente para administrar, né? Muitas sentenças, né? Que cada cabeça é uma sentença. Então, dificulta um pouco o trabalho, às vezes, da administradora, mas na mão de uma administradora competente, tudo é resolvido. Né? Então, a minha mensagem para vocês também é que vocês tenham muita esperança, não percam a fé, né? Descansem em Deus, porque Ele é o nosso Pai, né? E é o que eu concordo plenamente com você, Patrícia, quando você fala que a crise ela vem para melhorar. Eu sinto impacto pessoal muito forte da quarentena, porque para mim é muito difícil, porque eu gosto de estar perto de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho sentido que eu também tenho mudado pessoalmente, né? Profissionalmente, pessoalmente, enquanto filha, enquanto mulher, né, amiga. Então, esse crescimento que você falou, ele já está chegando na minha vida. Eu já estou sentindo que eu estou melhorando como pessoa, como profissional. Então, isso é muito real. Então, eu desejo para vocês que vocês tenham muita força e que vocês apoiem as empresas que não vão poder parar. Eu também moro em condomínio, então eu sei que administradoras de condomínio em geral, elas não têm como parar. Então, apoie as empresas que não podem parar e fique em casa. Se você puder ficar, fique em casa. Tá bom? Paty, muito obrigada. Eu te amo muito. Tô doida para te dar um beijinho. Depois que Não essa pode. quarentena passar. Depois. Sintam-se beijados e abraçados, né? É. Deus E um abençoe beijão. todo mundo, viu? Amém. Deus abençoe todos nós. Um beijo, Deus viu? abençoe. Um beijo, fica com Deus. Bom trabalho para todo mundo. Amém.